O Jotex, a gente tem jornada, aqui agora, rapidamente, a gente começa agora em maio com a X-Tech Legal, em julho já com o X-Tech, depois vem novamente em setembro, novamente com o Singularity no X-Tech Legal, fazendo com uma jornada de capacitação de liderança, fazendo uma mudança de mindset para poder transformar o ecossistema de justiça e permitir que e aí eu digo, senhores, a IA, nós estamos vivendo a primeira onda da IA. Isso que a gente está vivendo aqui agora é só o início. Então, vamos nos capacitar. O JX tem uma gama de trilhas de aprendizagem, de capacitação, exatamente para que a gente fique preparado para o que há de vir. Porque é o grande momento, sim. E vocês farão parte dessa história, com certeza. Bom dia. Quem correu aqui de manhã? Eita. Não, foram abnegados a acordar às 5 da manhã, 5h30. Quantas pessoas tinha? 40, eu acho? 40. A maior corrida desde o JX foi lançado. Maior corrida, com maior adesão, abaixo de chuva. 40 pessoas hoje correndo na orla, foi fantástico. Depois a gente vai colocar umas imagens aqui. Mas agora é um bate-papo que a gente vai usar esse início da manhã, para a gente falar um pouquinho sobre o JX, algumas parcerias que a gente tem para entregar para as instituições de justiça produtos e serviços que apoiem na transformação digital. Então, eu vou convidar aqui o Fred, que vocês conhecem, que foi diretor-geral lá do MP da Bahia, que agora está como empreendedor. O Hernandes, que também foi do Ministério Público de Tocantins. E na tela aqui vamos chamar o Carlos Arimatea, que era lá do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e está com a gente aí também ajudando, principalmente na sua expertise de mudar, de fazer a transição para a nuvem, né? Fazer a transformação digital. Ele liderou aí o primeiro Tribunal de Justiça a migrar o CPJ para a nuvem. Vamos sentar e bater um papo aqui. Eu vou começar com o Fred, porque o Fred tem um trabalho muito legal lá no Ministério Público da Bahia, que ficou referência para todos os MPs, agora está empreendendo, etc. Mas a gente desenvolve junto essa atividade de diagnosticar os dados, aproveitar o gancho, né, da palestra de abertura, que foi uma solicitação dos MPs, para trazer o CAPRA para falar sobre a jornada de dados, porque está todo mundo igual a pergunta que eu fiz para ele lá, né? Está todo mundo na pressão por IA, mas nem todo mundo tem os dados para ter um bom desempenho com o IA. Então, a gente pode ajudar nisso, né, Fred? Isso. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui. Obrigado, Piccoli, pelo convite. Como o Piccoli disse, eu me sinto em casa toda vez que eu estou em um evento do Enachic, da JX, porque eu fui muitos anos do Ministério Público da Bahia e estou nessa fase nova de empreender, e a minha empresa focada na parte de inteligência artificial e de ciência de dados. Então, acho que muito pertinente aqui com o que o Piccoli está trazendo e com o que a gente viu na abertura do evento. Por quê, pessoal? Porque a inteligência artificial, na verdade, são dados. São dados que estão ali, que são trabalhados e que visam simular, né, o comportamento humano. E se a gente não tiver os dados estruturados, e se a gente não tiver os dados de uma forma, vamos dizer assim, íntegra nas nossas bases, a gente não consegue ter esse trabalho realizado. E é uma coisa que sou muito apaixonado, essa parte dos dados. Por quê? Porque cada um de nós, pessoal, nas nossas instituições, muitas vezes não temos noção da riqueza que nós temos, do poder que nós temos e que podem ser extraídos a partir dos dados. Por quê? Porque a gente consegue tomar muita ação, muita decisão em cima disso, e aí eu vou, especialmente no âmbito de Ministério Público, isso pode ser utilizado muito com o viés social, com o viés de você trazer benefício para a sociedade. E aí, o trabalho que a gente faz em parceria com o Piccoli é justamente de fazer esse diagnóstico com vocês, porque muitas vezes vocês têm a sua estrutura, muitas vezes não se tem uma equipe dedicada para poder fazer uma análise, para fazer um diagnóstico, para estruturar aquilo que a gente precisa para uma tomada de decisão eficiente, para uma tomada de decisão eficaz. Então,
é um ponto que a gente pode estar debatendo aqui, Piccoli, e aí eu acho que vai ser muito bacana a gente trocar essa ideia e trazer algumas experiências para vocês que aconteceram e que tiveram um resultado muito bacana aí no impacto para a sociedade. É isso, Fred. A gente tem buscado essas parcerias, né, desenvolver com pessoas que conhecem o negócio. Não adianta eu trazer um cara que entenda, seja expert em dados, mas não entenda de justiça. Daí ele vai ajudar, mas não vai ser tão específico, né? Não vai ser tão cirúrgico quanto alguém que vem de dentro. Então, para ajudar as instituições, pessoas que já tiveram essa expertise, que conhecem, que já fizeram, muito mais chance de termos êxito. Eu vou chamar o Arimatea, direto lá do Espírito Santo, que o Arimatea até há pouco estava lá no Tribunal de Justiça do Espírito Santo e fez a primeira migração de um tribunal para a nuvem. Então, a gente também desenvolveu aí uma entrega com o Arimatea para apoiá-los nessa transição. Fala aí, Arimatea, bom dia. Obrigado, bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite, Piccoli. Realmente, como também falou o Fred, foi bem cirúrgico nas falas dele, a gente conhece a realidade, conhece as dores, passamos por esses desafios, em especial no Tribunal do Espírito Santo. Nós vivíamos uma realidade que eu acredito que seja a realidade de alguns tribunais, de alguns ministérios públicos também. Eu gosto sempre de contar a história do Dr. Ronaldo para ilustrar um pouco do dia a dia de um tribunal que não está com a sua tecnologia, vamos dizer assim, adequada às necessidades. O Dr. Ronaldo, juiz do interior, ele constantemente me ligava, me mandava mensagem em torno das 6, 6h30 da manhã, quando ele acordava, para conseguir trabalhar. Na época nós utilizávamos o sistema PJE, que ainda utilizava o tribunal. O PJE com uma lentidão tremenda e às vezes até mesmo às 6h30 da manhã ficava inviabilizado de conseguir emitir seus atos do sistema. E constantemente ele me procurava, até que um dia ele me mandou um áudio ficou bem marcante para mim, eu sempre falo isso, não esqueço, ele falando assim: Arimatea, eu não consigo mais, estou trabalhando 12 horas, 14 horas por dia para conseguir entregar justiça para a sociedade, eu não consigo trabalhar na parte da tarde, eu preciso só marcar audiências, eu tenho que trabalhar às 6 horas da manhã, tenho que trabalhar depois das 21 horas, e aquilo me marcou bastante. Eu levei esse áudio na época ao desembargador, que era presidente do Comitê de Governança, ao presidente, e dali a gente decidiu tomar uma ação enérgica, que foi fazer a migração do PJE para a nuvem. Fizemos essa migração em tempo recorde, e realmente o impacto do Dr. Ronaldo era sentido por todos os magistrados, pelos próprios procuradores do Ministério Público, que também são usuários do sistema, advogados. E após essa migração, a gente teve um ganho de eficiência, um ganho de produtividade enorme. Então, é um projeto que me marcou bastante, é um projeto que, de fato, conseguiu fazer uma grande entrega para a sociedade, mas ele só foi o começo de uma jornada. Então, como foi dito também pelo Fred, a mesma coisa se aplica à nuvem e inteligência artificial, são tecnologias que elas andam de mão dadas. Você precisa, e nós temos essa consciência que os tribunais, os ministérios públicos, o ecossistema de justiça, precisa de alguém que entende dessa realidade, que sabe essas dificuldades, que apoie toda essa jornada. E justamente na construção desse produto, pensando nisso, nós conseguimos hoje apoiar os ministérios públicos desde o início, para quem não sabe se quer ir para a nuvem, como que eu vou para a nuvem, qual o melhor modelo de contratação, ou você já tomou essa decisão, eu vou para a nuvem, mas agora o que eu faço? A equipe está preparada? Eu tenho gente capacitada? O que eu preciso desenvolver no meu time de TI para conseguir lidar com essas novas tecnologias? Você já está na nuvem, ok? Como nós podemos te ajudar? Olhando seus custos, otimizando, porque a nuvem, no final das contas, é uma grande caixa de ferramentas e a gente precisa saber utilizá-la da melhor forma. Então, não posso entregar uma caixa de ferramentas para vocês, fazer uma analogia e falar que vocês vão conseguir reformar a casa de vocês só porque tem uma caixa de ferramentas. Você precisa, de fato, saber usar a ferramenta certa para o problema certo, na hora certa, com a pessoa certa. E é isso que nós temos hoje, temos conseguido apoiar várias instituições do ecossistema de justiça. Obrigado, Arimatea. Vou passar para o Hernandes, que também vem das instituições de justiça, né? Antes estava passando pelo Tribunal de Justiça de Tocantins, onde foi um dos pioneiros a implementar o EPROC, que é o sistema hoje que está sendo a grande referência na justiça brasileira, os tribunais, né? Depois Tocantins, que
faz tempo, né? Mas veio Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e todo o Brasil, na verdade. Hoje, quem não está na fila de espera para fazer esse movimento REPROC. Então, é um conhecimento importante e a passagem pelo MP de Tocantins, eu acho que coroa aí essa tua passagem pela Justiça. Eu acho que agora, estando do lado privado, também está à disposição para apoiar as instituições de justiça nessas transições, nessa evolução. Fala um pouco aí, Fernandes. Obrigado, Piccoli. Bom dia a todos. É muito importante a gente sentir a dor, né? A gente fala de dor, o tempo inteiro alguém fala e a dor, e a dor. E eu estive, até pouco tempo, do outro lado, sentindo dores. E com isso a gente conseguiu identificar onde tinha remédio para isso, porque tem remédio para essas dores. O Ministério Público, qualquer um dos ministérios públicos que a gente pode separar aqui, ele é único, não há uma separação, por isso que eu falo assim, é uma coisa só. O colega que está ao lado, a dor dele, pode ser a sua, assim como o remédio dele também pode ser o remédio que vai te curar. Então, é importante a gente ter essa percepção e entender que é uma dor única, uma dor de todos. Com isso, eu venho para o lado de cá do balcão, com o lado privado, e começo a observar a oferta que tem, e muitos colegas que estão lá ainda do outro lado, e eu observo sentindo dores. E eu falo assim, mas por que isso? Por que isso? Tem remédio para isso? Podemos melhorar isso? E foi nessa visão, né, partindo disso, Piccoli, que a gente, com esse movimento, que já tem 10 anos, o Piccoli sempre instigando, questionando, falando, mas por que ainda não sofrem? Né? A gente reúne, a gente faz eventos, a gente faz treinamento. Então, eu falo assim, bom, vamos ajudar, vamos um passo a mais, vamos mais uma milha. E aí a gente constrói todo esse arcabouço de soluções para capacitar, para apoiar, para diagnosticar, exatamente para dar a dose certa, na medida certa, para ser pontual. Então, o JX oferece esse conjunto, sim, de solução. Nós estamos do lado de vocês, nós queremos apoiar vocês. Não precisa sofrer. E se tiver que sofrer, se for doído, a gente está do lado, a gente vai apoiar para fazer essa transição. Então, a gente olha a experiência do Fred. Por que o Fred está empreendendo? Exatamente porque ele viu essa dor. Ele falou, poxa, eu não posso mais esperar. Eu tenho que ajudar meus parceiros, meus colegas, de tantos anos, a superar isso. Tem cura para isso. O Arimateia, da mesma forma. Eu, da mesma forma. Então, assim, nós podemos, junto com vocês, fazer essa jornada, fazer essa caminhada. Então, o JX, a gente tem jornada aqui agora, rapidamente, a gente começa agora em maio com o XTech Legal, em julho já com o XTech, depois vem novamente em setembro, novamente com o Singularity no XTech Legal, fazendo com uma jornada de capacitação de liderança, fazendo uma mudança de mindset para poder transformar o ecossistema de justiça e permitir que e aí eu digo, senhores, a IA, nós estamos vivendo a primeira onda da IA. Isso que a gente está vivendo aqui agora é só o início. Então, vamos nos capacitar. O JX tem uma gama de trilhas de aprendizagem, de capacitação, exatamente para que a gente fique preparado para o que há de vir, porque é o grande momento, sim. E vocês farão parte dessa história, com certeza. Obrigado, Hernandes. Fred, tem alguma situação prática de resultado que dê para exemplificar sobre esse trabalho de jornada, de organizar os dados, pensando já no futuro com inteligência artificial? Sim, a gente pode trazer aqui vários exemplos, mas eu vou concentrar aqui, aproveitar que eu estou vendo aqui o doutor Fabrício Paturi, Yuri, meus contemporâneos aí da época de MP e grandes amigos e parceiros, para dar um exemplo prático que aconteceu lá no Ministério Público da Bahia, que hoje é uma referência aí nessa parte de dados, de tratamento de dados e aí avançando bem na inteligência artificial. Vários anos atrás, o doutor Paturi vai lembrar, ele era se não me engano, Central de Inquéritos, no CALCRIM, e a gente recebeu, assim, de supetão do Tribunal de Justiça, a missão de implementar, e o tribunal só ia receber os processos em via eletrônica, da gente automatizar e digitalizar todos os processos da instituição. E aí veio a dúvida em relação à parte dos inquéritos policiais. Por quê? Porque era um problema que se tinha na mão
E aí, a grande visão que o MP, aí na pessoa do Dr. Fabrício, foi colocado, Dr. Paturi, foi o seguinte: com quem vai ficar o encargo de digitalizar o inquérito policial? Devolve para a delegacia que não tinha estrutura de digitalizar e a gente fica sem a informação, ou a gente assume esse problema aqui para a gente transformar isso, aquela história de transformar o limão numa limonada. Ou seja, o MP decidiu receber essas informações, passou a digitalizar os processos e passou a utilizar os dados. Muitos anos atrás foi quando surgiu o primeiro case, um dos primeiros cases de sucesso lá da Bahia, que foi o seguinte: com base nas informações dos inquéritos policiais, começou a se fazer um mapa do crime na capital. E aí conseguiu-se descobrir que determinado crime, por exemplo, crime contra o patrimônio, acontecia muito numa avenida lá em Salvador, que é o nosso centro comercial. Bom, ok, esses crimes acontecem em que horário, na sua maior frequência? Aconteciam 13h, 19h. Ok, nesses crimes, tinha utilização de arma de fogo em alguma desses crimes que foram realizados? Não, era 90% era arma branca e ameaça. Ok, com isso, existe um programa no estado da Bahia que reúne todos os órgãos de justiça, como o Ministério Público, chamado Pacto pela Vida. E aí, numa reunião do Pacto pela Vida, o Ministério Público da Bahia levou esse case dizendo o seguinte: qual a sugestão de ação dos órgãos de segurança nesse caso? Se a gente já sabe aonde tem o horário que acontece o crime, sabe se tem arma de fogo ou não, qual é a ação que pode ser colocada ali? É colocar uma viatura no ponto de ônibus para evitar esse tipo de situação? Não, porque aí o ladrão não vai enquanto a viatura estiver. Quando não tiver, ele volta. Resumindo, pessoal, qual foi a ação que o Ministério Público da Bahia tomou? Recomendação para os órgãos de segurança pública de que se colocasse policiais à paisana durante a avenida ali, 13h e durante a noite. Resultado, diminui-se o índice de criminalidade naquela região sem ter nenhum tipo de interferência de arma de fogo ou nenhum tipo de ação. Simplesmente os policiais andando à paisana ali pelo ponto. Então, assim, isso é só para dar um exemplo, Piccoli, do poder que você tem dos dados, de você utilizar esses dados em favor de um benefício, de uma ação social que, aqui para nós, é uma ação que não tem preço. Você conseguir trabalhar com a ação que você tem em relação aos dados para reduzir criminalidade, por exemplo, é uma coisa que é impagável, não se tem um preço para isso. Eu gostei da expressão que o Arimatea usou de caixa de ferramentas. Na verdade, todo mundo conhece o JX pelos eventos. É por isso que a gente tem feito essas falas de abertura de dia, mostrando um pouco. Ontem a gente teve com o Leandro Matos e com a Sabrina aqui, mostrando essa parte de treinamento, de capacitação, de mudança de mindset, preparação do mindset para usar a IA, entendendo aonde a inteligência artificial pode ser útil no seu trabalho. Hoje eu convidei aqui mais uma parte da nossa caixa de ferramentas. Tem o Arimatea, que é especialista em transição para a nuvem, o Fred, que é especialista em dados com IA, o Hernandes, que tem conhecimento de judiciário e de Ministério Público, liderou a área de tecnologia de 2 instituições e tem esse conhecimento EPROC. E a gente também está iniciando o desenvolvimento, a gente fechou uma parceria com a Saido e a Elo para proporcionar às instituições de justiça a nossa plataforma, que já está em desenvolvimento, onde nós vamos disponibilizar para as instituições de justiça acesso à base das iniciativas de inovação da justiça brasileira. Nós tivemos em 5 anos, nós crescemos de 50 projetos para 550 na última edição. E esses projetos estão adormecidos numa base. A gente vai abrir essa base à disposição para quem quiser saber quais projetos estão sendo desenvolvidos, qual é o órgão, quem são as pessoas responsáveis. Isso vai estar na nossa base. A gente também vai ter a nossa agenda de especialistas de mercado, especialistas de dentro da justiça, para dar mentorias. Mentoria para a parte de cyber, mentoria para migração para a nuvem, mentoria de dados, mentoria de EPROC, mentoria com os especialistas da Singularity, Deloitte, que são os nossos parceiros. Então, a gente acredita muito na transformação da justiça, mas a gente precisa apresentar para vocês o que a gente faz, como é que a gente pode ajudá-los nessa jornada. A gente não vai lá desenvolver, não é isso. A gente vai mapear a oportunidade de inovação, elaborar um plano de ação
para a jornada de dados, ajudar na estratégia de migração, para a nuvem, para o EPROC, para qualquer que seja a solução tecnológica. Então, vou deixar mais uma rodada com vocês aí para a gente chamar atenção para isso, dando essa clareza de que o JX tem aqui a sua caixa de ferramentas para apoiar. Então, vocês que não têm ainda quem ajude, precisa trocar ideia sobre uma determinada iniciativa, a gente está à disposição trazendo especialistas para ajudá-los nessa jornada. Vou começar com a Arimateia online, depois vamos para cá. Sim, Pedro, você falou bem, muito bem. Nós estamos à disposição. É importante reforçar que toda tecnologia ela envolve uma mudança cultural, ela parte de um apoio da alta administração. Então, o público presente hoje ele tem uma participação ativa e direta nesse processo de melhoria e transformação dos ministérios públicos. Então, isso é muito importante também a gente reforçar, é algo que a gente está sempre falando, porque sem um patrocínio forte, fazer essa mudança cultural não é fácil. A tecnologia vem com apoio, daí que entra o nosso conhecimento, nossa expertise, dentro do contexto das instituições de justiça, do ecossistema de justiça, onde nós conhecemos essa realidade. Então, conseguimos ajudar, como falado, em toda essa jornada, todas as etapas, independente do grau de maturidade que a sua instituição esteja. A excelência ela nunca é alcançada, ela sempre é buscada, isso é importante reforçar também. Então, não acho que vocês já estão na nuvem, ou que você já tem uma solução de inteligência artificial executando que não possa haver espaço para melhoria, então é importante reforçar isso. Nós estamos aqui, mais uma vez, nos colocando à disposição para conversar. Os contatos nossos vão ser distribuídos aí durante o evento, para vocês procurarem diretamente, cada um com a sua especialidade, para que a gente consiga apoiá-los nessa estratégia de evolução tecnológica dos ministérios públicos. Perfeito, Arimateia. E só reforçando o que a Arimateia acabou de colocar, nós temos, né, uma caixa de ferramentas, estamos com o stand aqui na entrada. É importante que a gente converse, né? Nós temos o Observatório da Justiça, que é uma pesquisa, e aí eu peço a vocês que respondem à pesquisa. É dessa forma que a gente consegue mapear, né, exatamente aonde que está cada dor, aonde que está o sombreamento, como que a gente pode apoiar cada instituição. O Piccoli reuniu o que a gente, né, ele considera aqui os especialistas, que a gente já experimentado pelas instituições, a gente esteve junto às instituições liderando times de TI, então a gente sabe sim o que é essa dor. E com essa união de especialistas, a gente sim oferece a vocês, estende a vocês, pavimenta essa estrada, vamos andar junto para a gente alcançar o êxito. Então, assim, tudo isso que foi colocado aqui está dentro, né, a gente está levando isso para essa grande plataforma, alinhado, né, já buscamos ali parceiros fortes, a Elo, a Seidel, exatamente para oferecer robustez naquilo que a gente está propondo, é sempre de forma exponencial. Então, colocar todo o sistema que nós temos, todo esse conhecimento que está reunido, né, toda essa informação que está dentro do Observatório da Justiça, são dados que a gente é consultado por gestores, quando no início de gestão, ele chega e vai, o repositório está lá. Geralmente o cara liga e fala assim, olha, eu estou começando aqui hoje na diretoria da instituição e eu estou cego, eu não sei o que é que foi o passado, o que é que a gente pode, né, olhar para frente, para onde a gente vai. A gente faz isso, faz essa mentoria também, acompanha ali o dia a dia, tem todo um sistema de diagnósticos, né, desde diagnóstico de inovação, destreza digital ali, nos moldes do CNP, né, já o trabalho que o pessoal vem fazendo, a gente também apoia nisso, de forma que, sim, a gente pode, juntos, óbvio, alcançar com muita clareza, tá, com muita eficiência, o resultado que a instituição quer, e pela velocidade que precisa ser. A gestão de 2 anos né, já começa no negativo, porque toma posse em janeiro, vai começar lá em fevereiro, já perdeu 30 dias ali. Então, quando acordar, a gente já está quase no meio para o final da gestão. Então, tem que ser ágil para poder tomar a decisão correta. E, sim, parceiros fortes, como o JX. Obrigado, Fernandes. Fred. E como foi colocado aqui, pessoal, decisão correta, crescimento exponencial.
Eu só reforço novamente aqui a nossa parceria da minha empresa, que por sinal o nome é Exponencial, para o diagnóstico dos dados aqui com a JX. A gente, como foi colocado aqui, traz uma expertise de Ministério Público, do ecossistema do Ministério Público, do ecossistema de justiça, e é muito importante porque a gente tem duas visões. As visões daqueles órgãos que estão engateando nessas questões dos dados e a visão também do órgão que já tem excesso disso. A gente já foi, por exemplo, contratado para conversar o seguinte: Fred, aqui na minha organização eu tenho 700 painéis de BI e é impossível a gente usar isso. Então, ajuda a gente a fazer esse diagnóstico para a gente melhorar isso, reduzir, transformar isso numa coisa mais objetiva. Então, a ideia é a gente ter esse trabalho, esse diagnóstico mesmo efetivo do que vocês têm de estrutura de dados e como isso pode ser melhor aproveitado, porque é uma riqueza, pessoal, gigantesca que a gente tem nas nossas instituições, os nossos dados. Então, a gente pode ajudar nesse formato. Bom, era isso para a gente... A ideia era trazer para vocês, então, essa visão do que o JX tem, além dos eventos, que são 16 eventos no ano, só os eventos já programados. A gente tem os ENASTIC para cada segmento da justiça, a gente tem os Expo Jude, são 5, Expo Jude Tech em São Paulo, que é imersão, Expo Jude Congresso e depois Expo Jude Portugal, Mendoza e Estados Unidos. Todos que quiserem levar algum case, tem espaço em todos os eventos. A gente abre espaço para apresentação de cases nesses eventos internacionais, que dá uma visibilidade maior, dá uma visibilidade para a liderança das altas administrações que participam desses eventos no exterior. Isso é importante, também conecta com outros países. A gente tem os programas da Singularity, que é uma referência. A Singularity é um padrão de sofisticação em termos de educação, em termos de futuro. Então, nós temos 2 turmas por ano, uma em maio, outra em setembro. Quem ainda não fez, eu vou pedir para passar o vídeo, mais uma vez, do X-Tech Legal. E se tiver o vídeo do ministro Mário Adaro de Mendoza, porque depois de Portugal já vem Mendoza. Quem quiser tomar um bom vinho lá e ainda conectar com os países da América Latina e do Brasil, nós vamos ter aí cerca de pelo menos umas 90 pessoas que irão do Brasil para Mendoza, e os países México, Peru, Colômbia, Equador, Uruguai, Paraguai, Argentina, as 24 províncias da Argentina estarão lá. Então, vai ser um evento muito sofisticado, muito legal, claro, regado a vinho local. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Vou devolver a palavra para a nossa mestre cerimônia, mas antes roda os 2 vídeos para nós.